E aí, pessoal do nono ano, como vão vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de todos. É, e voltando com mais um vídeo complementar, agora entrando já no volume 3 do PET, semana 1 do volume 3, passar aqueles recadinhos de sempre aqui bem rápido, né? Primeiro, lembrando sempre, mandar no privado as respostas, tem uma semana para fazer. Quem está atrasado, colocar em dia, porque vocês vão precisar, principalmente na volta aí do PET, na volta das aulas presenciais, perdão, né? Um comunicado novo. Se não foi buscar ainda o livro didático, liga lá para a escola, é o pai de vocês que tem que buscar, tá? Porque a partir do PET 3 o livro didático está liberado para vocês. Vocês podem ligar lá, ver o horário que vai ter alguém para atender vocês na escola, e aí vão lá e pega, né? O pai de vocês tem que pegar esse livro, tá bom? Lembrando que sempre assistir esse vídeo com uma caneta, com um lápis na mão para anotar as dicas, né? Se precisar de ver o vídeo mais de uma vez, veja mais de uma vez. Lembrando que aqui na descrição do vídeo vocês sempre vão ter os links, né? O link dessa semana é sobre a Revolução Russa, que é o tema da semana, tá? E se não é inscrito no canal ainda, se inscreve, porque sempre que eu colocar vídeo no YouTube, vai chegar a notificação para vocês no celular. Tem que inscrever no canal e acionar o sininho das notificações, tá bom? Então, vamos lá, se eu lembrar de mais algum comunicado, algum recadinho, eu falo durante o vídeo, tá bom? Qualquer coisa pode me chamar no privado que eu auxilio vocês individualmente também. Vamos direto então para as atividades dessa semana sobre a Revolução Russa, né? Semana 1 do PET 3 de História, nono ano. Estão lá nas páginas 60, 61, 62, 63, tá? As atividades. A primeira atividade tem um texto no enunciado, vamos lá. Vou ler aqui para vocês. Antes da Revolução, a população do Império Russo estava estimada em 150 milhões de habitantes, prestar atenção em todos os dados, que em sua maioria vivia no campo, em condições de vida próxima à dos servos da Idade Média, ou seja, servidão, né? Leia o texto a seguir e analise a imagem, e em seguida responda as questões. Pobreza e miséria, que chama o texto. No século XIX, a Rússia, juntamente com o Reino Unido, Alemanha, França e Áustria-Hungria, eram os principais países da Europa. Contudo, os russos ficaram para trás na Revolução Industrial e viram seus vizinhos modernizarem-se e investirem na indústria, enquanto a Rússia continuava sendo uma economia agrícola. O Império Russo a era à época, né, era conhecido como o gigante dos pés de barro, uma vez que, sob o sistema feudalista, organização política e social na qual os servos trabalhavam para donos de terra, os quais geralmente tinham laços com a nobreza, os senhores feudais não tinham interesse em modernizar as plantações ou investir em indústrias. Quando a Rússia foi derrotada na Guerra da Crimeia, por conta dos problemas sociais e econômicos que enfrentava, o czar Alexandre II instituiu algumas mudanças. Em 1861, houve a abolição da servidão, junto com a ocupação de novas terras vendidas aos camponeses. Isso permitiu ao país aumentar sua produção e tornar-se um exportador de grãos. Com as medidas, também houve um crescimento populacional que acabou aprofundando os problemas sociais na Rússia. Com mais pessoas morando no país, o desemprego cresceu e a produção agrícola insuficiente para alimentar a população gerou fome e revoltas. Buscando contornar a situação, o czar passou a estimular a industrialização. O czar que é igual um imperador, viu, gente? Como se fosse um rei lá, né? Para vocês entenderem melhor. O czar passou a estimular a industrialização financiada por investimentos estrangeiros, com a instalação de indústrias na Rússia. Cresceu a migração no país. Tanto estrangeiros quanto pessoas de outras regiões russas mutaram-se para as novas cidades industriais, como Moscou e Petrogrado, em busca de emprego. Assim, nas últimas décadas do século XIX, o Império Russo finalmente se modernizou. Contudo, o absolutismo e as precárias condições de vida persistiram no campo e na cidade, onde os operários recebiam salários muito baixos. Aí tem a imagem 1 que vocês vão precisar também para fazer a questão, né? A imagem 1 tem
um senhor, é, um senhor em cima ali de um carro, né? Um carro erguido por pessoas, né? Aqueles cavaletes com pessoas levando uma espécie de um nobre ali, de um rei, alguma coisa. E tem uma pessoa atrás do rei ali, parece com um chicote, tipo um soldado, né? Que provavelmente ele tá ali chicoteando as pessoas que tem que levar nas costas, né? Aquele nobre ali. Né? Tem uma espada na cintura dele, suja de sangue, né? Então, tá acontecendo ali uma opressão. É um pôster de 1918 e chama Os Opressores. O czar, o homem rico, o padre ortodoxo. Embaixo, o povo massacrado. Então aí já está falando para vocês quem são as pessoas da figura, né? Aí vão lá para responder a letra A de acordo com o texto e de acordo com a imagem. Letra A da atividade 1. Por que a Rússia deixou de acompanhar países vizinhos como Alemanha, França e Reino Unido? Tá lá no texto, né? Tem a ver com o quê? Tem a ver com a modernização tardia, né? A industrialização que vai chegar depois na Rússia, né? E tem lá também a citação a uma guerra. Então, enquanto esses países na Europa, os outros países, Alemanha, França e Reino Unido, já estava no segundo momento da Revolução Industrial, já estava partindo para outros países do mundo para dominar, né, coisa que vai acontecer na África. A Rússia primeiro estava enfrentando uma guerra, né, e essa guerra vai terminar com a tentativa do czar de modernizar as coisas, mas ainda sem sair muito daquele sistema feudal, né, sistema de servidão. Né? Então tem a ver com isso. A letra B. A palavra gigante, na expressão gigante dos pés de barro, atribuída à Rússia no século XIX, aí nós temos que ir para a próxima página aqui, se explica pela extensão territorial. Mas por que os dos pés de barro? Então é o gigante, mas o gigante tem pé de barro. Ou seja, o barro ele se desfaz, né? O barro é um material ali que ele não é muito resistente, não é muito forte. Então imagina um gigante com pé de barro, o que pode acontecer? Ele pode desmoronar, porque o pé de barro não vai aguentar o peso do gigante, né? Então, por que é chamado de pés de barro? Então, o que havia na Rússia que mesmo ela sendo poderosa, mesmo ela sendo rica, né? Mesmo ela sendo um país com grande potencial, fazia com que ela fosse entendida como pé de barro, né? Como algo que mesmo com todo esse tamanho, com todo esse poder, ainda fosse possível de desmoronar ou possível de entrar numa crise, né? De não conseguir manter toda essa força, né? O que é esse pés de barro? Tem a ver com o quê? Lá no texto a gente viu que o país, enquanto outros países que estavam atrelando a modernização ao crescimento, a Rússia ela continuava grande, ela continuava rica, mas ela não se modernizava, né? Ela era agrícola. Acho que tem a ver com isso, é isso que é para vocês colocarem aí na resposta da letra B. Né? Letra C. A modernização da Rússia, promovida pelo czar, garantiu o desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida para toda a população? Né? Então, quando ele começa a modernizar com aquele plano de trazer estrangeiros depois também, né? Tudo que está escrito lá no texto. Isso vai melhorar a vida de todo mundo? Tem lá no texto também, é só pesquisar e ver. Também eu vou colocar aqui na descrição, como eu falei, links, tá? Para vocês pesquisarem. Letra D. Na imagem 1, observamos a representação de grupos sociais na Rússia. Tá lá, né? O padre, o czar, o povo maltratado, né? Que grupos são esses? A partir da imagem, que tipo de relação identificamos entre esses grupos, né? É uma imagem muito forte que chama opressão, né? São os opressores do czar, né? O padre, não sei o quê. Então vocês têm que identificar ali, primeiro, quais grupos são aqueles que estão no próprio título da imagem, vocês vão ver lá no PET, né? E a relação que existe entre eles. Que tipo de função que esses grupos têm e como que eles se relacionam. Como que o povo que está carregando aquela carroça lá nas costas se relaciona, por exemplo, com aquelas figuras que estão em cima
daquele carro, daquela carroça, né? É um exemplo que vocês podem dar aqui. Qual a relação que tem esses diferentes grupos sociais, né? Número 2. Na Rússia do século XIX, ele já partindo para a Revolução, né? Na Rússia do século XIX, durante os movimentos contrários ao regime czarista, que dominava a Rússia, abriram caminhos para a formação do POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo. Por meio desse movimento, várias lideranças políticas claramente influenciadas pelos valores do socialismo marxista, que vinha da Europa, né, e também interessadas em colocar um basta ao absolutismo do cesarismo, se organizaram na Rússia. Mesmo descendendo de um movimento com características próximas, os membros desse partido operário criaram dois grupos políticos fundamentais para o partido. Apesar de quererem o fim do cesarismo, os social-democratas russos não convergiam em um único projeto de reconstrução da Rússia. Dessa maneira, que podemos observar o surgimento de dois grupos, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques representavam a minoria e os bolcheviques a maioria. Leia sobre esses dois grupos no livro didático ou pesquisa na internet e complete o quadro com as informações solicitadas. Então, além de um representar a minoria e outro representar a maioria, né, eles eram também constituídos de classes sociais diferentes, os líderes eram diferentes, as ideias que esses dois grupos defendiam, né, para a modernização da Rússia era diferente, a forma que eles queriam chegar ao poder era diferente, o regime político que eles defendiam era diferente. Então vocês vão clicar aqui no link da descrição sobre a Revolução Russa e vocês vão ter que preencher esse quadro aí. Né? Quem eram os bolcheviques, quem eram os mencheviques, quem eram os líderes, quais ideias eles defendiam. Vocês vão ter que olhar tudo isso. Pelo livro didático e pelo o link que eu vou deixar aqui na descrição sobre a Revolução Russa, tá? E a questão 3, que é lá no final da parte 62, leia trecho da biografia de Vladimir Lenin e observe a imagem 1, aquela lá de trás, né, dos opressores, e em seguida responda as questões. Lenin, 1870-1924, foi um político revolucionário russo, principal líder da Revolução de 1917 e primeiro presidente da Rússia socialista. Lenin, pseudônimo de Vladimir Ilyich Ulyanov, nasceu em Simbirsk, atual Ulyanovsk, na Rússia, no dia 22 de abril de 1870. Né? Vocês vão ter que responder. Letra A, quem foi Lenin? Já está aqui nessa pequena descrição e vai estar no link aqui também, que eu vou deixar, né? Letra B, a qual ala do Partido Operário que ele fazia parte? Ele fazia parte dos mencheviques, que era a minoria, ou dos bolcheviques, que era a maioria? Letra C, o que foi a nova política econômica implantada por Lenin quando governava a Rússia? Vocês vão ter que ler também no Pós-Revolução Russa, que vai estar aqui em um dos links que eu vou deixar para vocês também, tá? E vamos ver se tem a letra D. Não, não tem a letra D. Então, essa uma atividade é só isso, né? Quem foi Lenin, qual ala do Partido Operário que ele fazia parte e o que foi a nova política econômica que ele implantou quando ele governou a Rússia. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida pode me chamar no privado que eu auxilio vocês individualmente. Entregar até o dia 12 de agosto. Tá bom? Um abraço e até semana que vem.